Como trabalhar com transformação e manipulação de dados na Amazon AWS utilizando o AWS Glue, que é um serviço serverless de integração de dados, o ETL ou o LT, que permite descobrir, preparar, transformar e mover dados entre diferentes fontes. Principalmente no caso de hoje, nós utilizaremos buckets S3, bancos de dados gerenciados e também Data Warehouse, e manter esse Data Catalog centralizado com os seus metadados. Esse serviço ele se integra com outros da AWS, como o S3, para armazenar dados, sendo origem, sendo destino, o AWS Glue Data Catalog, que é um repositório de metadados que nós vamos utilizar, inclusive, no encontro de hoje com o Athena. Também tem o Redshift Spectrum para Data Warehouse e o EMR, entre outros serviços do tipo. Também para consultas SQLs com o Athena, que nós vamos utilizar no encontro de hoje, entre outros. Tá? Também tem a questão do RDS, JDBC, para conectar com outras bases de dados, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, e também com serviços como Kinesis, Kafka, o streaming, para jobs de streaming via o Glue Studio, que é uma das funcionalidades do Glue. O Glue é utilizado na prática em pipelines de ingestão, principalmente, tá? Para pegar, por exemplo, dados de CSV, de planilhas, de vários logs, num S3, num bucket, padronizar colunas e escrever num formato colunar, que é o Parquet, para análises. Também em Data Lake, catálogo central, para integrar esses metadados de várias fontes diferentes em um local específico, em uma coluna específica, seja aí via banco de dados Athena, Redshift com Data Warehouse, e também preparação de dados para modelos de Machine Learning, aprendizagem de máquina e inteligência artificial, além de Data Mining, que é a mineração de dados, para mover e transformar dados de bancos de dados on-premises para Data Warehouse da Redshift ou buckets S3. O objetivo do nosso encontro de hoje é utilizar um arquivo CSV com dados de teste, poucos dados, tá? Uma planilha simples, armazenar esse arquivo num bucket S3 e fazer com que nós criamos um Parquet via Glue, pegamos esses dados do bucket S3, desse arquivo CSV, transformamos eles para uma base de dados via banco de dados Athena e fazemos a consulta SQL. Para isso, nós precisamos conectar a nossa AWS na região da norte da Virgínia, que é o US East 1, que é a região principal. Eu já tenho aqui setado para essa questão dos Estados Unidos, que é onde todos esses serviços estão disponibilizados. Primeiro, nós precisamos criar um arquivo CSV. Todos esses códigos, comandos e informações você encontra complementares lá no meu site, social.github.io. Eu já criei esse arquivo de vendas, ele é um arquivo comum, os dados são separados por vírgula, que é o separador, e nós temos aí 3 vendas, um exemplo de 3 vendas, é um arquivo bem simples, tá? Você pode criar, e depois disso nós vamos na AWS criar um bucket S3. Em S3 Buckets, podemos criar um novo bucket para colocar esse arquivo ali dentro e usar ele posteriormente com o Glue. Vamos criar um bucket. Você pode dar o nome que você quiser para esse bucket, tá? Eu vou dar esse nome fictício aqui. Para um propósito geral, vamos colocar aqui o nome do bucket. E a CL desabilitado, eu também vou desmarcar aqui o bloquear acesso público. Vou confirmar aqui ciência dessa desativação e criar o nosso bucket. Com o bucket criado, nós vamos só colocar o arquivo dentro, tá? desse nosso bucket. Tá? Deixa eu colocar aqui para nós. Ó. O bucket está criado. Vamos entrar aqui nesse bucket. E aqui nós podemos fazer o upload. Tá? Vou colocar aqui, ó, carregar. Você pode arrastar, enfim. Eu vou arrastar o arquivo, inclusive aqui, ó, vendas. Vamos arrastar o arquivo aqui para o nosso bucket. E confirmar. Aqui, ó, carregar. Aí nós já temos o nosso CSV aqui. Perfeito. Agora nós vamos criar um Crawler Glue. Esse Crawler Glue ele vai ter como objetivo pegar esse arquivo CSV desse S3 e fazer essa transformação para a gente conseguir acessar ele depois no banco de dados Athena. Tá?
Primeiro nós vamos criar o crawler para posteriormente executar. Portanto, nós vamos digitar aqui o glue, AWS Glue, crawlers, aí nós vamos criar o nosso crawler. Ele vai ter a página aqui de Create Crawler, ok? Temos aqui o nome desse crawler, você pode colocar o nome que você quiser, vou colocar crawler, enfim, vendas, CSV. Nós vamos colocar tags, next, próxima página. Aqui então, nós vamos colocar um data source, tá? Not yet, para mapear dados, vamos só colocar aqui o data source. Esse data source vai ser um S3, nós vamos verificar aqui, conexão de rede não vamos colocar, é nessa conta, nós vamos procurar aqui o nosso bucket. Então é esse nosso bucket aqui, vamos selecionar ele, escolher. Só que é o seguinte, esse nosso bucket aqui nós vamos fazer uma modificação. Vamos colocar uma barrinha no fim, tá? Dessa forma. Criar subfolders, eu acredito que esteja tudo certo. Bom, vamos adicionar esse data source. Está aqui ele selecionado, é do tipo S3, Custom Classifiers, não vamos colocar, próximo. Agora nós precisamos criar uma regra do IAM para executar e ter acesso a esse nosso Glue Service. Então, vamos criar uma nova, só vou colocar vendas 1 no final para a gente saber, vamos criar essa regra. Ali ele já chamou a nossa regra automático, se não você atualiza, seleciona essa regra. Informações de segurança, tá? Vamos dar uma olhada, eu acredito que nada seja mais necessário, porque agora a próxima parte, next aqui, nós vamos vincular um banco de dados, tá? Do Athena. Como nós não temos nenhuma base de dados criada, nós vamos aqui adicionar um banco de dados, nós seremos redirecionados para uma página do Glue para criar um banco de dados, eu vou chamar de db_vendas, tá? Configurações de base de dados não vou colocar, só criar ali o banco de dados. Podemos voltar aqui, atualizar, tá? E ele automaticamente vai ter ali o db_vendas, selecionamos o db_vendas. Podemos colocar um prefixo da table, não vamos colocar nada, tá? Nós simplesmente vamos criar esse. Aqui, ó, para o Glue Handle, para deleção, no caso de dados, nós vamos, deixa eu só colocar aqui nas opções avançadas. Tá? Tem essas funcionalidades de db_venda, nós só vamos confirmar aqui a modificação. Então, create a single, aqui, ó, update table, e para deleção nós vamos deletar a partir do data catalog, tá? Nós podemos também desmarcar o create partition index, tá? Automaticamente, nós podemos fazer isso manualmente. Não são situações que vão definir ou não uma criação correta ou não desse nosso crawler, tá? Mas são informações só para esse nosso exemplo específico. Eu vou deixar dessa forma, vamos para o próximo, e aí nós temos uma breve revisão e criamos o nosso crawler Glue. A partir desse crawler criado, nós precisamos executá-lo. Então, nós vamos vir aqui, Run Crawler, ele será executado. Vou só atualizar aqui o status running, e depois de running ele vai mostrar que ele está sendo executado com sucesso. Após a sua execução, estará aqui o status de completo, e como nós temos em execução esse crawler, agora nós vamos verificar o catálogo de dados gerado a partir dele. Então nós podemos vir aqui no Glue, AWS Glue, catálogo de dados, nós temos o catálogo, vamos atualizar, temos o nosso catálogo. Vou só fechar essa mensagem aqui. Ok, pronto. Daí nós vamos vir aqui, ó, ele gerou uma table com o nome automático, tá? E a localização está lá no nosso bucket, tá? Vou até dar um Ctrl clique aqui para a gente acessar o nosso bucket, para verificar que existe um local do nosso bucket que vai linkar para o nosso venda CSV, ok? Vou deixar até a aba do bucket aberta ali para uma futura conexão. E aqui nós temos os dados, então nós temos o Venda ID, ele só não fez uma separação correta nesse caso, tá? Mas ele tem aqui, ó, data, produto, quantidade, preço, então ele fez
esse esquema de tabela, ok? Temos os dados, não, aqui está correto, inclusive, ele só colocou os tipos de dados, ele fez essa categorização automática, tá? A gente pode fazer isso também de uma forma um pouco mais manual. Bem, depois que nós verificamos os esquemas, no caso a organização, a estrutura dessa table gerada, nós podemos consultar esses dados via banco de dados Athena. Então aqui nós podemos na AWS digitar Athena e em consultas SQL nós entraremos no editor de SQL, onde que o banco de dados vai ser a AWS Data Catalog, o DB é o vendas, tá? Mas a gente ainda não consegue executar essas queries, esses comandos. Por exemplo, vou colocar aqui para nós, deixa eu só colocar aqui, selecionar o comando, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Enter para executar. Nessa execução, inclusive ele chamou aqui os dados, mas geralmente ele vai pedir para a gente criar uma base de dados com o banco de dados Athena, caso essa execução ela não ocorra, tá? Nós precisamos criar uma base de dados para guardar esses dados no nosso bucket S3, tá? Então, se você precisar encontrar esses dados, o registro desses dados, eles ficarão salvos lá no nosso bucket S3, que nós acabamos de criar. Para você fazer a conferência, eu entrei no bucket S3, atualizei os objetos e ele criou uma pasta de Athena Results, no qual nós temos aqui no Unsaved, tá, os dados dessas nossas consultas. Enfim, é o dia que eu estou pesquisando, é o mês aqui, o dia que eu estou fazendo essa gravação, e aqui os seus metadados e o respectivo CSV que já está gerado automaticamente. Caso contrário, você pode, se ele pedir aqui que se não tenha uma base de dados criada no Athena, você pode criar essa base de dados, vai ter um botãozinho aqui para criar um local para guardar essa base de dados, seleciona o nosso bucket e daí você pode colocar o nome dessa pasta manualmente, tá? Athena-results, e aí você vai ter acesso a esse bucket com os seus respectivos dados e toda a estrutura que você faz de pesquisas, consultas e queries de SQL, envolvendo os dados transformados e copiados lá da origem do seu arquivo CSV nesse mesmo bucket S3. Como nós estamos dentro do plano gratuito, Free Tier da Amazon AWS, é necessário que você apague esses serviços criados para não gerarem custos extras. Então aqui eu tenho todo o passo a passo para você excluir esses serviços e se manter no plano gratuito da Amazon. São todos esses aqui, inclusive eu coloquei 3 verificações extras para você simplesmente verificar se de fato a base de dados foi apagada e também tudo que a gente fez geraram logs no CloudWatch, grupos de logs no caso no CloudWatch, que você também pode excluí-los. Todos esses comandos e informações complementares você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.